Boa noite, SEAP. Boa noite, Tragédia. em Brumadinho. Hoje falaremos sobre tragédias que vêm acontecendo frequentemente no Brasil. Tragédias que vêm destruindo famílias, casas, fauna e a flora. Nossos repórteres estão agora entrevistando estudiosos sobre o assunto no IMAP. É com vocês. Bom dia, estamos aqui no IMAP e hoje viemos fazer umas perguntas aqui para a Cleane. Bom dia. Bom dia. Bom, a primeira pergunta é qual a finalidade do IMAP? O que o IMAP procura trabalhar sobre as barragens? Esses empreendimentos de mineração, eles sempre tem que ter uma barragem de rejeito, né? Porque toda essas atividades de mineração gera resíduo, gera rejeito, e no caso de rejeito tem que ter a barragem. Então a gente licencia essa atividade de acúmulo de rejeito, né? Então o empreendedor vem, solicita aqui a licença. Geralmente eles fazem um empreendimento com uma barragem que tem uma vida útil de 5 anos e a atividade de mineração tem uma vida útil de 10 anos, 15 anos. Aí o que eles fazem? Eles pedem uma expansão dessa barragem ou alteamento da barragem, alguma coisa com relação a isso. Então a gente atua nesse sentido, vai e licencia essa expansão ou esse alteamento. Então a gente verifica muito também a questão de monitoramento ambiental, né? Que tipo de rejeito é acumulado nessa barragem, quais são os tipos de monitoramento que eles fazem, plano de controle, qualidade de água, essas coisas. Quem fiscaliza a segurança da barragem é a Agência Nacional de Mineração, né? Então eles que têm que estar lá fazendo a fiscalização com relação a isso. A gente já pede mais por uma questão de ser criterioso mesmo, para ver se eles estão cumprindo, se eles estão fazendo todos os estudos necessários de acordo com a legislação e compõe geralmente o processo. Mas o que a gente se atenta mesmo a licenciar é a questão dos estudos relativos a impacto ambiental. Por que as barragens no Brasil chegaram a esse nível, tendo a lei 12.336, 32, quer dizer, desculpa, previsto que as barragens têm que ter uma fiscalização diária dela? Quando a gente ia fazer ação envolvendo mineração, geralmente a gente ficava muito atento, porque eu estou falando de órgão ambiental, muito atento a questões ambientais com relação à atividade em si. As barragens de rejeito, elas nunca foram prioridade antes disso, porque sempre eram barragens que eram construídas de acordo com a legislação e teoricamente eram seguras. Só que eu acredito assim, que a gente teve até uma defasagem com relação ao corpo técnico, principalmente falando de Agência Nacional de Mineração, que antes era Departamento Nacional de Mineração. O corpo técnico é bastante reduzido. Os dados que nós temos atualmente, até início desse ano, até o início desse ano, os dados que nós tínhamos eram 35 técnicos que trabalhavam direcionados a fiscalizar barragens de rejeito em todo o Brasil, para quase 800 barragens em todo o Brasil. No Amapá mesmo, nós tínhamos uma pessoa que trabalhava com relação à fiscalização de barragem aqui, né, que era o professor Palheta, que trabalhava no BNPM, e quando ele faleceu há uns 2 anos atrás, ninguém mais ficou à frente disso. Então, aqui no Amapá já teve mais um profissional que cuidasse. Quando aconteceu esse acidente novamente, agora em 2019, o que eles fizeram? Aí, novamente, o poder público começou a dar um outro olhar para isso, dizendo que realmente nós precisamos de pessoas capacitadas que trabalhem na fiscalização. Então, o governo federal fez isso esse ano, né? Ele pegou vários técnicos de várias agências federais e estaduais, capacitou vários técnicos e então fizeram uma força-tarefa para trabalhar em cima disso. A gente está trabalhando para reverter essa situação. Eles fizeram uma parceria com o IMAP, capacitaram 2 técnicos, eu fui uma delas, uma desses técnicos, eu e mais outra pessoa, para a gente fazer essa fiscalização, né? A gente tem condições de ir para campo, fazer um relatório, verificar mais ou menos como que se encontra aquela barragem com relação à segurança, faz o relatório e comunica a ANM. Aí eles, a partir dessas informações, eles já vão saber se essa barragem está ou não segura. Se ela apresentar algum risco, eles mandam o técnico para diagnosticar de fato se ela corre algum risco ou não. Bom, queria agradecer a Cleane por nos atender, tirando um pouco do seu tempo para responder essas perguntas, e agora vamos direto para os textos. Vamos continuar com este assunto deprimente e prosseguir para uma entrevista com o nosso repórter Rafael,
que vai entrevistar um especialista para abordar melhor este tema que nos traz tantas tristezas. Bom dia, hoje estamos aqui com o professor Jeremy para fazer entrevistas sobre segurança nas barragens. Bom, professor, prazer. Hoje a gente está aqui para descobrir como é feita uma estrutura de uma barragem segura, como se não tivesse nenhum risco de dela romper ou gerar um outro problema para a população. Certo, então, para começar, a gente precisa falar que existem diferentes tipos de barragens. Bom, e há uma fiscalização dessas barragens. Bom, você poderia também me dizer o impacto que um rompimento de uma barragem a dimensão do que um rompimento de uma barragem pode ocasionar tanto para a população quanto para a natureza? Sim, então, mais uma vez, aí vai depender, a questão da fiscalização, vai depender do tipo de barragem. Se você tem uma barragem de mineração, como foi o caso de Brumadinho e Mariana, o órgão responsável é o Departamento Nacional de Mineração, o DNPM. Certo? Se for uma barragem, por exemplo, para geração de energia, aí o órgão responsável é a ANEEL. Se for uma barragem de múltiplos usos que a gente chama, aí a Agência Nacional de Águas, a ANA. Certo? Se for uma barragem de contenção de resíduos, aí fica a cargo do IBAMA. Aí para cada tipo de barragem dessa, se você tem um acidente, você vai ter riscos, aliás, você vai ter danos diferentes, certo? Aquele caso ali de Mariana, a gente tinha uma barragem de mineração, certo? Rejeito de mineração. E aí todo mundo sabe as consequências que a gente teve, né? Perdas de vidas humanas e tudo mais. Mas do ponto de vista ambiental, esse seria um dos piores casos, porque você tem aquele rejeito, né, que é tóxico, que vai chegar nos rios e por fim vai chegar no mar, enfim. Onde aquela lama passa, ela contamina tudo. Você poderia exemplificar como se, vamos dizer assim, as características de uma barragem de rejeitos ou de rejeitos não, de mineração, peço até perdão, e de energia? Certo. Então, basicamente, aí vai ser com relação ao método de construção. Certo? Uma barragem para geração de eletricidade, por exemplo, ela vai ter o reservatório, o corpo dela, né? Onde você vai ter diques de terra em algumas partes, mas ali na área onde você vai ter de fato a geração de eletricidade, você tem uma estrutura de concreto. Então ali você tem o menor risco de problema de rompimento e tudo mais. Agora, o problema maior que a gente tem são as barragens para contenção de rejeitos, de mineração. Porque até certo tempo atrás, você utilizava algumas técnicas que hoje já até são proibidas, mas que você utilizava o próprio resíduo para a construção dos diques de contenção dessas barragens. Foi o caso de Brumadinho, certo? Que eles utilizaram uma técnica que era a técnica usada até alguns anos atrás, que é a construção a montante. Montante é tudo aquilo que fica para trás do ponto que você está analisando, certo? E aí eles construíam um dique, enchia aquele dique com rejeito, construía outro dique em cima desse dique e assim sucessivamente. Esse seria o pior método de construção de uma barragem. Você deve saber que no Amapá nós temos várias barragens e nós queremos saber se você conhece algumas estruturas dessas barragens e algumas que até podem se romper. Sim. Então, no Amapá tem cerca de 35 barragens, entre barragens de mineração e barragens para geração de eletricidade. A ANEEL, a ANA, tem feito o levantamento em todas as barragens brasileiras e aqui no estado tem 2 barragens que estão com um nível elevado de risco, certo? Que são as barragens de mineração. Agora, eu não sei exatamente quais são, mas sei que tem uma em Pedra Branca do Amapari que está com um grau de alerta um pouquinho elevado, mas nada assim alarmante. Mas que demanda uma certa atenção. Bom, essa foi a nossa entrevista com o professor Jeremy sobre as barragens e vamos agradecer ele agora por ter recebido a gente na casa dele para fazer essa entrevista e o tempo que ele disponibilizou para a gente também. Muito obrigado, professor. Nada, eu que agradeço. Tá. Tchau, tchau. Muito obrigado, Rafael, por essa excelente entrevista e que isso sirva de alerta para as autoridades também
que evitem mais dessas tragédias. Nossas orações estão direcionadas às famílias das vítimas e o jornal em breve trará mais notícias. Boa noite Boa noite. e até amanhã.